Olá, sejam todos muito bem-vindos a uma edição extremamente especial do nosso querido PECpod. Essa é uma iniciativa conjunta da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com o apoio pedagógico do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso mesmo, uma ação que visa oportunizar a você, estudante, professor, maiores informações sobre o projeto Escrevendo a História dos Municípios Goianos. Uma iniciativa que visa oportunizar um diálogo qualificado sobre a escrita de textos a partir dos municípios que estão participando da edição 2025. Nós temos 5 CREs, 5 coordenações regionais que estão participando conosco, a CRE Pires do Rio, a CRE Inhumas, a CRE São Luís de Montes Belos, né? A CRE Catalão, que a partir dessa proposta escreverão textos alusivos às historiografias, às oralidades, às textualidades que ecoam desses cidadãos locais. E para que essa conversa não fique centrada apenas em mim, nós estamos recepcionando 2 convidados que terão muito a contribuir com esse diálogo altamente qualificado, né? A professora Rodriana Costa, o professor Gismair Teixeira, que também é membro aqui do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, está participando da comissão organizadora do projeto Escrevendo a História dos Municípios Goianos, e o nosso objetivo é traçar em linhas gerais como que esse texto ele pode figurar a partir do eixo memórias literárias. Esse diálogo que promove o encontro do estudante com o seu pertencimento, com a sua territorialidade e o impacto disso na unidade escolar, junto aos professores, junto à comunidade em que esse estudante está inserido, né? A professora Rodriana é doutora em Linguística Aplicada Crítica pela Universidade de Brasília, com uma atuação brilhante na perspectiva intercultural no ensino de português como língua adicional. E essa contribuição, enquanto currículo, vem justamente para que se pense o discurso do dialeto goiano, que é tão proposto e que é disseminado nos municípios, e o que de fato gera esse caráter singular quando a gente analisa os municípios que estão jurisdicionados às coordenações regionais que participam da edição 2025. Né? Quero aqui cumprimentar a professora Rodriana, que vai iniciar a sua abordagem a partir desse eixo Memórias Literárias, e na sequência, tanto o professor Gismair quanto eu, nós iremos contribuir com esse diálogo para que essa conversa, essa prosa goiana, seja sugestiva e que alcance as expectativas de vocês, professores e estudantes que estarão participando ativamente desse episódio. Rodriana, tudo bem? Tudo bem, agradeço o convite, estou super feliz de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão bom que é a memórias, né, e no contexto goiano, né, que é, assim, para mim o mais satisfatório ainda, porque eu sou uma goiana mesmo. Literalmente. Vocês vão perceber pelo meu R retroflexo. O quanto que isso já denota a sua goianidade. E é muito interessante porque a Rodriana, ela é de Pires do Rio. Então, quando ela recebeu o convite para participar desse podcast e ela soube da envergadura do projeto, que envolveria os estudantes, os professores, ela ficou muito sensibilizada por pertencer realmente a um elemento de identidade, de escrevivência. Então, que bom tê-la aqui conosco. Imagino, o prazer é todo meu estar aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite. E a questão da memória, né, é algo que nos remete ao nosso lugar de pertencimento. Então, quando eu vi no projeto que Pires do Rio fazia parte, eu falei, gente, olha só, a minha casa aqui. Então, é um grande prazer estar aqui falando sobre memórias, falando sobre a questão goiana, né, todos os aspectos. E eu trouxe uma citação aqui do Hergen para a gente iniciar essa conversa. Então, ele diz assim:
a memória recolhe os incontáveis fenômenos da nossa existência em um todo unitário. Se não fosse a força unificadora da memória, nossa consciência se estilhaçaria em tantos fragmentos quanto os segundos já vividos. Então, essa citação ela desperta uma reflexão sobre o nosso lugar, né? O nosso, onde pertencemos, né? De onde vimos, quem são ali os nossos pares que nos unifica, de certa forma. Então, esse todo unificado, ele vem a partir das memórias, as memórias coletivas, né, as memórias que temos ali no contexto de criança, principalmente, e que são compartilhadas também. Então, é muito importante a gente saber de onde a gente veio e valorizar, né? Eu acho que é o que a gente mais busca, é a valorização do nosso espaço, do nosso local, né? Da nossa região, principalmente. E a questão linguística está muito embutida nessa relação, né? De memória, de estar, de pertencer. Porque a gente pensa na nossa cultura, a gente pensa na nossa fonética, na nossa fonologia, né? E aí eu preservo o meu R retroflexo aqui, porque eu não consigo me desfazer dele, nem quero me desfazer dele. Então, é um traço identitário. Isso, né? já percebem-se, né? E a questão da memória, ela permeia todos os cantos, né? Tipo, o canto da música, o canto da literatura, o canto da prosa, né? E a gente tem impressa a nossa goianidade, né, nessas personalidades aí, né? Quando a gente vê, por exemplo, Maria Eugênia, Pádua, Marcelo Barra, né? Gente da nossa terra que canta sobre as nossas goianidades, né? E na literatura a gente tem aí, né, Bernardo Ellis, a gente tem Cora Coralina também, e nós temos também o Bariani, que é a estrela, né, do projeto. E também, assim, a historiografia também, a gente tem o Birajara Galli, né, que é bem empenhado, que é contemporâneo, né, nosso. E também o Geraldinho, né, não sei se vocês se lembram aí do Geraldinho. Com figura de domínio popular, não tem como. Sim. Que tem essa prosa toda, né? Esses causos. Então, remete muito a essa cultura que foi disseminada, que é disseminada e que precisa ser valorizada, né? Com certeza. Então, assim, trazer as memórias, elas trazem também essas nuances linguísticas que estão bem presentes aí, que a gente superou também a partir do... Superamos, não sei se é a palavra correta, mas estamos aí e tentando, né, num processo, por conta do preconceito linguístico, né? Então, uma coisa que está muito arraigada ainda, que ainda a gente sofre um preconceito ali, né? Pelo nosso R retroflexo, pela nossa maneira de abreviar, suprimir os R's no final, tipo, né, nadar, dançar, cantar, não é? Então, a gente suprime esses... Então, e é muito interessante você comentar sobre a questão do preconceito linguístico, porque tanto o professor Gismair quanto eu, nós corrigimos os textos da edição do ano passado, porque o projeto Escrevendo a História dos Municípios oportuniza que esses estudantes eles tenham a materialidade do texto em mãos. Não é apenas o e-book. Eles recebem um exemplar físico. E acredito que o professor Gismair consiga também trazer alguns esclarecimentos sobre que eu esperava encontrar nos textos justamente esse lugar da territorialidade, do pertencimento. Nós nos deparamos com narrativas muito similares, muito parecidas, né, Gismair? Então, assim, é interessante perceber que, muitas vezes, olhar para o lugar onde se vive, olhar para a sua estrutura familiar, histórica, é a chave para que o seu texto ele tenha uma autoria inédita. Porque muitas vezes o estudante ele fica preocupado, mas como que eu vou construir um texto se aquela história já está dita? Mas existe o seu olhar, né? Existe a sua observação, é a sua perspicácia que precisa vir à tona. E muitas vezes
me parece que esse encontro com o texto ele não acontece, não é? Porque ele reluta, muitas vezes, é temeroso com a questão do preconceito linguístico. Será que eu tenho que trazer a expressão idiomática que é falada nos interiores? Mas é isso que traz o caráter identitário, né, Gismair? Exatamente, a questão da linguagem literária, né? Que nós sabemos que a linguagem literária ela é uma camada diferente da linguagem do cotidiano, né? Porque a literatura, ela, muitas vezes, ela tem uma expressão toda própria mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, lá no Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, ele constrói, né? Praticamente existe ali uma língua que ele cria, né? A partir das pesquisas que ele fez em loco, né? No sertão de Minas e até mesmo em Goiás. E ele coloca, ele transpõe para as palavras, ele tenta reproduzir aquele mundo, né? Você citou o Geraldinho, né? Aquele nosso humorista aí bem... Quer dizer, ele foi um humorista meio improvisado, né? Que acabou acontecendo, né? Não era a intenção inicial dele, né? Também, Sim. né? Aspecto interessante. Uhum. Exatamente. E a gente sabe, eu até comentava com o Rafael, que esse projeto nosso aqui, né? Quer dizer, da SEDUC, em parceria com a Assembleia, ele bem poderia chamar Projeto Tolstói, né? Porque né, tem aquela frase onipresente do Tolstói que se você quiser ser universal, comece por cantar a sua aldeia, né? E quando a gente vê na literatura a questão do intertexto, você pega, por exemplo, o Nhola dos Anjos, né, e a Cheia do Corumbá, do Bernardo Ellis, que é um conto assim, ele está inserido, né, Rafael, na coletânea dos 100 melhores contos brasileiros do século XX, porque é um conto maravilhoso, né? Quando você compara aquele texto com o Orlando, da Virginia Woolf, onde ela narra ali um momento que alguém é arrastado por uma correnteza de um rio que está gelado e de repente começa a derreter, né? E um personagem ele é tragado naquelas águas, você vê essa universalidade mesmo assim, a que o Tolstói se refere, né? Você citou assim o nosso retroflexo, né? A nossa identidade goiana. Onde você vai no Brasil, quando você fala porta, as pessoas, você é de Goiás, né? Porque tem mesmo essa coisa, né? Então, assim, o Rafael pontuou bem que os nossos estudantes, às vezes, a gente percebe assim, que parece que há uma certa angústia, né? De como que eu vou... isso faz parte mesmo, eu posso colocar isso no papel, né? E aí eu gostaria que você comentasse sobre isso, né? Como que essa linguagem literária, né? Esse regionalismo todo nosso mesmo, a tranquilidade que o aluno pode ter para colocar isso no papel. Porque eu vejo que não pode ser pretexto a utilização da língua culta em detrimento desse traço que é tão próprio, que é tão característico, né? E acredito que os professores também vivam essa angústia. Quer dizer, é uma redação escolar, é um texto escolar, então existe uma norma culta a ser apregoada. Mas será que não existe outras manifestações linguísticas que caiba nesse texto, já que nós estamos falando de um texto que resgata a memória, que traga identidade? Então, realmente é uma questão que tem atravessado as produções dos nossos estudantes. E eu penso que é muito convidativo trazer um outro olhar para esse professor, né? E você comentou muito bem a questão fonológica, fonética da língua, quer dizer, existem outras alternativas desse texto ser diverso, ser intertextual, como o Gismair pontuou, e trazer a localidade à tona, que é o que mais importa dentro desse eixo do projeto, né? Só completando o pensamento do Rafael, antes que você continue e responda ao que ele propôs, é porque na outra edição o gênero textual ficou bem delimitado, né? E dessa vez nós resolvemos abrir, né? E aí ficou aquele texto dissertativo argumentativo que o aluno e o professor sentem a necessidade de obedecer muito à norma culta, a variante de culta da língua, né? Então a gente gostaria que você fosse para esse lado aí, né? Como que o aluno e o professor eles podem trabalhar essa linguagem mais fluida, mais solta, literária mesmo, de forma né? experimentada mesmo. Acho que a experimentação literária, uma vez que a gente abre a possibilidade para o conto, para a crônica, né, para outras manifestações do gênero, para que esse estudante ele se sinta convidado a participar do projeto a partir da tipologia que define essa escrita, né? Sim. Essa questão da padronização, né, da questão da escrita, eu sempre separo da escrita da oralidade. Sim. Porque a gente tem essa amarra do padrão, né? Então, assim, e a gente entende que uma escrita ela é para
padronizar mesmo. Então, se eu leio Mia Couto, se eu leio Saramago, se eu leio Ariano Suassuna, eles são de nacionalidades distintas, mas todos ali de língua portuguesa. Então, a gente entende esse padrão. Quando a gente trabalha a tipologia dissertativa, argumentativa, que é um gênero muito, muito presente na redação, principalmente do Enem, a gente traz essa padronização muito intensa. Então, é meio que já tivesse ali todo, né? E até os professores ensinam isso, né? A introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, uma proposta de conclusão e pronto. Ali já fechou o gênero, né, da redação. Então, o que acontece ali no gênero, na tipologia argumentativa, dissertativa argumentativa? Essa padronização ela é muito mais presente, muito mais marcante, porque é um gênero mais formal, trata-se de uma tipologia mais formal. Quando a gente vai para os gêneros literários, a gente traz uma abertura maior, a gente traz uma licença, né? Uma licença poética mesmo, para a poesia, para a crônica, para os contos, para o romance. Então, veja que há mais a questão da criatividade literária, do ato de criar. Então, às vezes, o que falta a gente, como professores mesmo, é trabalhar essa capacidade criativa do aluno. Então, veja que os nomes citados aqui, né, das pessoas, dos escritores e escritoras citados aqui, que eles trabalharam essa linguagem, né? A Cora trabalhou muito isso, né? A questão da linguagem, do lugar dela, do contexto, né, de doces, entre doces e poesias, entre o Rio Vermelho. Então, veja que ela trabalhou tudo isso e a gente encontra palavras que não, vamos dizer assim, que está mais presente no campo da oralidade. Então, por exemplo, a gente escrever uma crônica, um conto, principalmente o conto, né, porque a crônica ainda tem um pouquinho ali, né, das amarras do jornalístico ainda. Mas, assim, mesmo assim, você trabalha o cotidiano, você trabalha o dia a dia. Então, assim, nesse contexto de criação, esse ato criativo, as palavras do cotidiano, elas têm que vir, né? Principalmente se for falar da sua cultura, do seu lugar, né? Do Ariano Suassuna fazia muito isso, né? Faz muito isso, a questão né? Porque é imortal, a questão de marcar ali a sua identidade, marcar o seu lugar. E acredito que aqui em Goiás também a gente faça isso, né? Eu escrevi Aromas e Memórias, que é um livro de contos, né? Eu trouxe até aqui um livro de contos. É despretensioso e tal, mas assim, é um livro que eu trato da minha cidade, Pires do Rio. Fiz em homenagem ao Pires do Rio, centenário de Pires do Rio, 2022. E as histórias que tem aqui, elas refletem o convívio, a vivência de Pires do Rio. Então, assim, foi um livro que eu tive muita empolgação e aproximação em fazer, porque eram histórias que foram contadas, inspiradas no meu ambiente ali, de onde eu vim. Então, por exemplo, se tiver a palavra apiar, né? Vamos apiar? Tudo bem, né? Por que eu vou trocar por descer? Tipo assim, vamos descer, vamos chegar, né? Então, assim, por que eu vou trocar por uma palavra mais padrão se o meu personagem é dali e se o meu personagem fala daquela forma? Então, assim, a questão da liberdade criativa, ela precisa existir para que o ato criativo ele seja, de fato, efetivo, né, na literatura. Então, a questão do receio, né, de eu vou trocar porque isso é mais padrão, essa palavra é mais padrão, é mais adequada. Pode ser mais padrão, mas talvez não seja adequada. Né? Se a gente está falando de um contexto ali, o meu personagem não fala assim. Meu personagem é de Goiás, é da cidade de Pires do Rio, e ele tem ali... e se ele for ainda da década de 60, ele vai falar de outra forma.
ele vai... e o contexto também vai ser de outra forma também, né? Então, assim, essa liberdade, eu acho que é o início de se pensar o ato criativo, né? Até porque a gente pode lembrar o Banho, que é um linguista, né, que trouxe a questão do preconceito linguístico mais à tona, e ele traz um dos mitos, nós devemos falar como escrevemos. Não, é um mito, né? E ele trabalha isso no livro dele de forma assim bem crítica e densa, porque é justamente isso. Eu posso falar de acordo com a ocasião. Estamos aqui falando, né, num contexto um contexto mais formal, mas ainda assim é a minha oralidade, né? Professora, desculpe interromper. Sim, imagina. É só para não perder o raciocínio. Você acredita que nós poderíamos, assim, porque esse material depois vai ser visto pelos professores, né, e acho que pelos alunos também, né? Com certeza. O que você acha de, assim, pensar na sua área de formação, de começar essa proposta, os professores, né, para trabalhar com os alunos, a partir de uma contextualização, de um reforço, se ainda não tivesse sido trabalhado, da questão das variedades linguísticas, para que o aluno perca esse receio, né, de se jogar ali na sua escrita? Inclusive, no site do Ciranda da Arte, nós temos já disponibilizado a versão online do Dicionário do Brasil Central, do Bariani Hortêncio, que é um compêndio linguístico onde ele traz neologismos e associa com trechos, fragmentos da própria obra. Então, dentro dessa perspectiva de revisitar as variedades linguísticas, tanto o dicionário como também o Atlas Linguístico, que foi organizado pela professora Tânia, pelo professor Sebastião Melani, lá da Faculdade de Letras, da UFG, podem ser utilizados como suporte pedagógico para que esse estudante ele perceba a dimensão de, muitas vezes, já ter ouvido uma determinada palavra, um determinado termo, mas muitas vezes desconhecer o seu significado, a sua origem, né, a sua acepção. Então, acho que esse exercício ele também amplia o repertório, amplia o vocabulário, e quando esse estudante ele lidar com a angústia da folha em branco, né, porque todo escritor lida com aquela ansiedade de como começar a escrever, ele consiga adequar essas expressões que são próprias da terra, que são próprias de Goiás, né? Sim. A questão de se trabalhar na escola, eu acho que é uma responsabilidade nossa, né, como professores, de trabalhar a questão linguística, a variedade linguística, acho que é muito importante, porque ela reflete na produção literária, né, que é o que a gente está discutindo aqui, e a questão da separação, né, entre as duas modalidades da língua, né, que o Marcuski vai trabalhar bem essa questão de as duas modalidades da língua, oral e escrita. Separar, e aí pensando no mito que o Banho traz, separar essas duas variedades e a liberdade de se trabalhar as variedades dentro da escrita. Como fazer isso, né, dentro da escrita, que, de certa forma, é mais padrão, e aí ela pode ser menos padrão também, né? Então, a questão de conhecer a literatura local, né? Conhecer o próprio, os trabalhos que estão sendo feitos, né? De dicionário, por exemplo, o trabalho aí da Tânia e tal, da professora Tânia, e do professor Sebastião. Então, assim, tudo isso vai contribuir. Eu acho que o professor tem que usar essas ferramentas para poder oferecer aos alunos uma oportunidade, né, de conhecer a própria língua, né? E aí a gente lembra do Bechara, né, que foi há pouco tempo ele se foi, mas assim o Bechara vai dizer que é importante ser poliglota na própria língua, porque é justamente isso. Se você ser poliglota na própria língua, é você conhecer todas as situações em que você pode se adequar. É uma adequação linguística. A capacidade né? de se reinventar na Sim, própria língua, sim. né? Então, assim, isso é bastante importante a gente pensar e pensar que a gente teve um movimento também. Agora a gente está tendo um outro movimento diferente de uns 10 anos, 15 anos, que é um movimento de valorização
do regional, do local, de onde eu venho, da minha identidade, porque a questão de você saber de onde você vem e de onde você pertence está totalmente relacionada à sua identidade. A questão da identidade está muito ali relacionada a tudo isso. E há um tempo, né, vamos pensar uns 15 anos, vou dar um exemplo aqui, de uma emissora, né, qualquer. Essa emissora tinha um projeto de unificação linguística. Então, você via que um repórter lá do Nordeste, de repente, essa pessoa está falando totalmente diferente, parece que está bem caricato, parece que não é mesmo a pessoa que está falando ali. Então, a gente percebia que tinha uma certa forma de unificar, apagar mesmo, um apagamento linguístico mesmo. Então, assim, era um projeto que não durou muito. Não durou muito por quê? Porque a gente veio com o movimento das políticas linguísticas. E as políticas linguísticas começaram a resgatar essa questão das variedades, da valorização, da revitalização. Então, acabou que agora você olha para você assiste um programa dessa editora e você vê que, olha, esse é lá de Goiás, está falando aqui. Aquele ali é do Nordeste. Né? Esse aqui é do Sul. Então, você consegue identificar a pessoa pela fala dela, você consegue identificar a identidade daquela pessoa, porque o Brasil é diverso. E a gente tem, além da língua portuguesa oficial, a gente tem ali várias línguas indígenas, né? Mais a língua de sinais. E ainda num contexto mais restrito, a gente tem algumas línguas estrangeiras, né, que são ilhas linguísticas. Então, um aspecto que dentro dessa proposta que nós estamos conversando de ampliação das tipologias textuais, inclusive o título do nosso episódio traz a terminologia de memórias literárias, porque apesar de haver essa abertura, nós, enquanto comissão organizadora, acreditamos que o gênero memórias é aquele que resgata justamente esse pertencimento, né? E eu até comentava com o Gismair o quanto que eu me ressentia do fato de que o gênero memórias literárias ele fazia parte da Olimpíada de Língua Portuguesa, né? Lamentavelmente, esse projeto não continua mais, ele acontecia a cada 2 anos. Um projeto que tinha um envolvimento nas escolas, e o gênero memórias, ele estimula a entrevista, porque o estudante, ele fazia essa interlocução, né, com o ancião da família, com o pioneiro do município, né? Então, muitas vezes, antes de propriamente ter acesso ao dicionário do Bariani ou ao atlas linguístico, esse estudante, ele muitas vezes, dentro de casa, se deparava com uma expressão que ele queria entender o significado, né? Então, eu acredito que, pensando a diversidade dos nossos municípios que estão participando do projeto, esse convite de entrevistar as pessoas, né? Ouvir essa textualidade de uma forma mais clara, mais explícita, pode apresentar caminhos para que esse texto ele verdadeiramente retrate aquilo que é identitário, aquilo que traz pertencimento das cidades envolvidas. Porque quando você senta, elabora um roteiro de perguntas, automaticamente já se cria ali todo um contexto propício para que essa escrita ela aconteça e ela flua, né? Que é o mais importante. Então, não sei como que vocês pensam em torno do gênero memórias literárias, mas eu acredito que seja um caminho possível para que esse estudante ele desenvolva melhor essa dicção, né, literária e construa para si uma voz independente, autônoma, que diga, olha, esse texto é lá da Creposse, esse texto é de Pires do Rio, esse texto é de Catalão, né, São Luís de Montes Belos. Então, quer dizer, eu acho que esse mosaico ele pode vir por meio dessa interlocução, desse diálogo, que os professores podem mobilizar junto à unidade escolar esses momentos recreativos para que o estudante ele estabeleça o diálogo. E muitos municípios, inclusive, têm um museu histórico, né? A gente percebe uma crescente nessas políticas públicas, onde os municípios estão sentindo a necessidade de documentar as suas próprias narrativas, né? Então, muitos municípios já têm livro publicado,
um exemplo, né, uma obra literária sobre a historiografia de Pires do Rio. Outros municípios já estão escrevendo de forma mais didática essas narrativas para compor, inclusive, no material pedagógico dos municípios, né? Então, acho que fica em aberto essa possibilidade para que estimule o estudante a ser um pesquisador também, né? Porque não é só sentar e escrever o texto. Tem ali algumas atividades pré-escrita que têm que ser consideradas, né? Sim, eu acredito que, assim, a questão do Paulo Freire, em que ele cita que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, eu acho que é justamente isso, né, a partir daí que a gente pode pensar nessa possibilidade de memórias e tudo, porque é observando o seu espaço, conversando com essas pessoas mais de idade, né, que tem uma vivência mais ali naquela cidade. Me lembra muito, né, o nosso trabalho de campo, né, como pesquisadora, de entrevistar, né, de transcrever aquela fala. Então, assim, é um movimento bastante válido para que a gente consiga, né, juntar, de certa forma, dados aí, né, para poder escrever sobre o assunto. Então, assim, acessar memórias, né, a outras memórias, a partir da fala, da entrevista, de conhecer o próprio espaço, o museu, o que está acontecendo ali, as feiras, né, tudo isso é muito produtivo, né, para que a gente possa, para que o aluno possa também se sentir motivado e ter inspiração. Né? As inspirações, elas vêm do contexto, vêm do lugar, né? Muitas vezes com escritores locais, sim, né? Esses sim. municípios têm uma produtividade literária que às vezes é apagada internamente. O estudante tem aquela visão distanciada de que escritor está apenas no livro didático, mas muitas vezes tem um escritor ali na localidade que produz uma crônica, que contribui com o jornal local. Então, acho que essa integração é que oportuniza realmente um olhar mais diversificado para o fazer, né? Para o labor da escrita, né? Sim, sim. Os de Pires do Rio tem Então, casa, né, para se inspirar, né? Com certeza. eu tenho um conto aqui que eu me inspirei nas mulheres, algumas mulheres de Pires do Rio, e o conto se chama As Sensatas Loucas de Pires do Rio. Então, assim, duas foram ficcionais totalmente, mas as outras existiram, de certa forma. Só que, assim, é uma inspiração, claro. Então, assim, a Tuca da Feira, né, estava ali, toda feira estava ali, e daí você cria um cenário totalmente ficcional para aquela personagem que está ali, que existe. Então, todas vamos dizer, a característica física, né, é ela, né? Quem lê vai saber, eu sei quem é. Eu sei, mesmo que não colocou o nome dela, eu sei que é a pessoa, né, que está dizendo aqui, eu sei que é aquela que fica lá na feira todo domingo. Então, assim, essas inspirações, elas surgem do contexto. E quem lê vai logo se identificar. Olha, eu fiz isso quando criança. Nossa, eu também tive essa oportunidade, né, de brincar de carrinho de rolimã, por exemplo. Então, assim, eu conheci na minha cidade também tinha uma pessoa assim, né? A Cora Coralina citava nominalmente mesmo, né? Os personagens, as situações, sim, né? E o Birajara Galli tem uma crônica sobre os loucos, né? E aí foi inspirado nessa crônica dele que eu escrevi os contos As Sensatas Loucas, porque as loucas são sensatas aqui, né? No conto. O que é uma característica também do escritor, né? Se inspirar em outros, né? Sim. Toda cidade que se preze tem que ter um doido. Então, e toda cidade interiorana tem um personagem um tanto quanto controvertida, né? Que as pessoas muitas vezes não sabem a origem, não sabem como que ele chegou naquele município, né? Eu sou de Goianésia, ali no Vale do São Patrício, e nós temos, por exemplo, o Tavão, que é um andarilho, uma pessoa em situação de rua, e a impressão que eu tenho é que o Tavão é atemporal.
Assim, ele tem uma ideia de ser infinito, porque ele permanece andando pelas ruas, permanece interagindo com as pessoas, né? E a cada nova geração ele se imortaliza, ele permanece, né? Quase que um mito ali urbano. Para citar um exemplo, quer dizer, e tantos outros municípios que têm essa figura, né? Que as pessoas não conseguem acessar, mas que ela persiste ali, ela está incrustada na história local. Gostei muito dessa expressão aí, mito urbano, né? É algo que os professores podem realmente trabalhar, né? Porque com certeza. Até as cidades maiores, capitais, têm, né? O Rio de Janeiro não tinha lá o Profeta Gentileza? Exato. Né? Tinha esse nome por quê? Porque ele era super gentil com todo mundo. Coisa rara na cidade grande, né? E o convite é justamente esse, é olhar para si, né? Olhar para a sua localidade, para o seu município. Você falou dos eventos, a gente sabe o quanto que os interiores são perpassados, né, pelo sincretismo religioso, as festas, as novenas, né, as congadas, que são manifestações muito fortes. Estamos agora também com as cavalhadas e muitos municípios vivem isso com muita intensidade. Então, que esse diálogo ele possa ser fortalecido para que o estudante ele não se veja desconectado, muitas vezes, desses acontecimentos, né? Porque, pelas questões geracionais, eu sinto que o estudante ele é muito refratário a qualquer temática que o aproxime do passado. Então, falta uma mediação que consiga associar essas duas instâncias, né? Porque é possível que ele permaneça conectado, mas que não se desprenda daquilo que é orgânico, daquilo que o define, né, como um indivíduo, como cidadão, e aquilo que é próprio, que é característico dele, né, em essência. Sim, O papel, né, da escola também, eu acho que a questão da escola é motivar, possibilitar essa aproximação, essa valorização, essa revitalização também. Então, assim, não deixar se perder. Porque, assim, a questão do nosso contexto de globalização, né, acaba unificando, né, de certa forma, deixando tudo uniforme. Né? Então, tudo que a gente tem parece que está tudo se tornando uniforme, né? Tudo igual. Tudo, de certa forma, um pouco desinteressante. Então, conhecer a própria cidade, por exemplo, pode ser uma pergunta que venha da escola mesmo. Você conhece a sua cidade? Você sabe o que se passa aqui? Né? Então, assim, a questão dos lugares, né? Do museu, da própria história, dos fundadores, dos símbolos, tudo isso, do hino, né, do lugar. Então, assim, a valorização, eu acho que o processo que a gente está fazendo agora num âmbito regional, é um processo que os povos indígenas estão fazendo há muito tempo, porque eles sofreram um apagamento terrível, né, tanto da língua, quanto da cultura, quanto do próprio ser, né? Esse apagamento foi geral, foi um apagamento étnico. E eles vêm fazendo esse processo de revitalização, de valorização, de fazer com que se fale a língua, né, que não tenha medo de falar o português ou de falar a própria língua, porque antes era proibido. Então eu vejo que agora a gente está num contexto muito parecido, só que assim, no âmbito regional. Então a gente sofreu muito preconceito, foi muito massacrado, e agora a gente tem que fazer esse movimento de resgate. E aí eu acho que entra a importância do professor, da escola, trazer isso para o centro da discussão e valorização. Né? E essa mudança de comportamento, de mentalidade também, de pensar que se você fala assim, você não pode escrever, tá errado, sabe? Essa cultura do erro, de dizer que não pode. Né? Então, assim, como ser poliglota na sua própria língua se você de certa forma, você é impedido disso, impedido de conhecer, de se expressar, você é suprimido. Então, eu acho que o caminho pode ser a partir daí, né? Perguntar e perguntar de onde eu venho, se eu conheço a minha cidade, e também essas questões de desmistificar, né? De trazer ali
um olhar de valorização mesmo, né, do regional. Certo. Sem dúvida. Professor, uma outra questão, pode ainda dar tempo? Claro, temos tempo. É o seguinte, nas outras edições desse concurso, nós observamos um padrão, um problema, né, que de uma certa forma ele dialoga com o que a gente poderia chamar de pós-modernidade, né, porque se você vai em todas essas cidades do interior, ali tem o site, né, toda prefeitura tem lá o seu site que resume a história, e geralmente o site é elaborado por alguém da TI, né, alguém bem versado nisso e tal, que é um confronto assim, a expressão dessa modernidade high-tech, né, bem tecnológica, com tudo isso que a gente está discutindo aqui de resgatar aquela coisa bem ancestral. Às vezes há municípios que são centenários, né, nessas CREs da SEDUC. Então, nós detectamos o seguinte problema nas edições passadas. Um uso excessivo, às vezes, de IAs na produção textual. IA, inteligência artificial, né? Gostemos ou não, amemos ou odiemos, está aí, né? E ninguém mais que o professor, a gente sabe disso, né? Tem que lidar com esse abacaxi atualmente, né? Você passa uma tarefa para casa, passa algo e de repente chega uma produção ali que você olha e fala, não, o aluno um dia ele pode vir a produzir dessa forma, mas por enquanto ele não tem condições, né? Nós detectamos isso muito nas edições, na edição anterior, né? Como eu te disse. E às vezes assim chegava a uma situação de trechos iguais, né? Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, né? Então eu gostaria que você comentasse algo sobre essa tecnologia, essa IA, como que você tem lidado com isso como profissional da educação, sala de aula, né? A orientação de muitos alunos, e o que você poderia dizer para os nossos professores sobre isso, nesse momento do aluno produzir? Porque eu acredito assim, a partir dessa sua fala sobre as variedades linguísticas, né? Esse imaginário local, essa memória literária, a linguagem literária, eu creio que isso aqui já é um material mais que farto para que os professores e os alunos trabalhem sem precisar de lançar mão de um recurso assim né, das IAs, né? Então, gostaria que você comentasse isso, como tem sido a sua prática, a sua atividade, e o que você pode sugerir para os professores e, por extensão, né, para os alunos também, sobre essa particularidade do processo de construção desse certame que nós estamos envolvidos nele. É uma questão delicada, complexa. E, assim, a questão da criatividade, né? Eu acho que, de repente, eu tento partir dessa linha, sabe? Da criação, do ato criativo, do fazer mesmo, sabe? Eu tento motivar os meus alunos de fato, a fazer algo que seja deles mesmo. Então, é uma realidade, a IA é uma realidade aí. A gente ainda está aprendendo a lidar com tudo isso, né? E assim, se for um texto digitado, né? A gente consegue identificar por algumas ferramentas que a gente tem, que filtra, né? Usado para plágio e também pela IA. É uma outra para poder identificar a outra. Então, assim, mas no contexto de escrita, né? No papel e tudo, eu tento motivá-los a pensar, a fazer uma coisa autoral, né? Então, eu sempre penso pela autoria do que é inovador, né? Um critério é inovação, um critério é a autoria ali, algo que eu vejo, olha, isso aqui é inovador, né? Então, porque a IA ainda, assim, claro, ela está sendo alimentada, né, o tempo todo e por humanos, né? Então, claro. Então, é claro que ela ainda tem algumas falhas ali. E aí, ela recorre ao padrão. Então, é sempre aquele padrão. É um texto que você olha e fala, é um texto bom, tal, mas não tem nada de criativo, autoral, né? É uma coisa que eu olho ali e falo, nossa, isso aqui, realmente houve uma pesquisa aqui, né? A pessoa
teve interesse de ir atrás de uma pesquisa que não é aquela pesquisa do Google, não é uma pesquisa de plataforma. Então, eu acho que o caminho é esse, estimular a questão autoral e trazer sempre a questão de inovador, né? O que é inovador e tal. E trazer isso como um critério. Às vezes eu coloco isso como um critério de avaliação, inclusive. Porque, né? A fala do Gismair me trouxe até uma provocação que eu penso que seria interessante para os professores, para os estudantes que estão nos acompanhando, que é justamente mostrar quais são as contradições da IA. Porque, assim, o professor ele não pode mais se furtar no direito de não usar essas ferramentas. Porque é a linguagem do estudante, né? Eu estou em sala de aula, percebo isso cada vez com uma crescente mais intensa. Então, quer dizer, o professor não pode se furtar a utilizar essas plataformas e a incorporá-las no seu planejamento. Mas existe uma metodologia que perpassa justamente o que você acabou de comentar, as falhas na IA. Então, por que não mostrar para esse estudante que, por mais que seja uma plataforma viável e que ela amplia determinadas perspectivas, ela também está em processo de adaptação, né? E isso ainda mais partindo dos bancos de dados, porque a IA, quando ela produz um texto, digamos, de um determinado município da regional que está participando do concurso, do certame, ela vai se pautar no site da Prefeitura Municipal, nas informações que estão disponibilizadas na Wikipédia. Só que essas informações, elas não condizem com a realidade, né? Então o professor pode confrontar. Olha o que a IA está dizendo sobre o nosso município. É isso mesmo? Né? Será que a gente não poderia convidar um pioneiro para esclarecer esse aspecto? Então é provocar os estudantes. Se ele te trouxe um texto em IA... isso já aconteceu comigo, porque trabalho com produção de texto. Acho que o movimento não é devolver o texto e dizer, olha, você copiou. É mostrar para ele, tudo bem, você copiou, mas o que a gente pode fazer a partir dessa cópia para que a sua autoria seja evidenciada, para que a sua singularidade venha à tona? Será que essas informações, elas de fato procedem? Elas estabelecem um diálogo com a sua realidade? Você mora aqui. Você pertence a esse município. Você é a maior autoridade para falar sobre ele, né? Você vai terceirizar essa responsabilidade. Então, assim, existem meios, né? Uma comunicação de acolhimento, porque eu vejo que desconsiderar as produções, muitas vezes, não é o caminho. E eu tenho percebido muitos colegas que simplesmente devolvem o texto, ele copiou. Mas se ele copiou, acho que esse gesto, ele requer de nós uma tomada de consciência, né? Porque daí também o nosso trabalho fica um pouco comprometido. Nós somos professores de língua portuguesa, então acho que o desafio maior é esse, é continuar estimulando esse estudante a produzir com os meios que ele dispõe, né? Então, da mesma forma que quando surgiu o Google, quando surgiu, né, esse acesso assim fluido, nós também fomos colocados à prova, né? O que será do professor de língua portuguesa depois do surgimento do Google? E nós continuamos, né? Quer dizer, o trabalho persiste. Então, é uma docência que acomode essas novas tecnologias, mas que não desvincule do estudante a possibilidade dele desenvolver um texto autoral, né? Acho que o desafio maior é esse. Né? Sim, com certeza. E antes da internet se copiava dos livros, né? Exato, as enciclopédias, então, né? As Barças. Sim, então, sim. Quer dizer, esse processo vem se arrastando, né, no curso do tempo. Sim, sim. Então, acho que nos cabe realmente uma adaptação e um enfrentamento, né? Porque o estudante ele já convive com esses dispositivos, a revelia, então é importante que isso participe de uma forma mais ativa, né? E um outro dado que eu estava refletindo sobre o trabalho com memórias literárias é o quanto que a linguagem audiovisual, a linguagem fílmica, ela nos ajuda a elaborar uma textualidade de tom memorialístico, né? Eu sempre que posso, Gismair, trabalho com os meus estudantes o filme Central do Brasil, porque ali se percebe um trabalho tão rico com a palavra, né? A escuta, é uma professora de língua portuguesa que escreve cartas, né? E ali nada mais sugestivo que numa estação, né? Onde passa falantes com traços linguísticos os mais diversos, né? Então aquela cena do filme onde tá tão somente os sons entrecortados com as várias narrativas, né? Quer dizer, existem estratégias de trabalhar
a modalidade Memórias Literárias que mostre para esse estudante o quão amplo, né, o quão diverso é. Então, é recorrer realmente a essas outras linguagens que dialogam com a textualidade para que, de fato, a gente consiga aprimorar o nosso texto, aprimorar a nossa escrita e avançar, porque o objetivo é justamente esse, que esse estudante ele consiga se sentir repertoriado, né, e ter um conhecimento prévio, um conhecimento adquirido, porque é isso que, de fato, nos leva a ter uma cidadania de fato, né? Verdade. Voltando à questão das IAs, o seu livro tem uma produção, um conto, né, sobre as loucas, né, de Pires do Rio. Eu perguntei aqui para uma IA sobre as loucas de Pires do Rio, só para a gente ter uma ideia, né? A resposta é a seguinte: a sua pergunta, quem são as loucas de Pires do Rio, não encontra correspondência nos resultados de pesquisa fornecidos. Ou seja, a IA não abrange tudo ainda, né? Exato. Então, a partir dessa produção como a sua e que os alunos vão fazer, né, vai alimentar a internet, obviamente, porque esse nosso material vai virar e-book, né, como os anteriores. Aí uma IA poderá buscar lá quem são as loucas e as figuras, né, pitorescas das cidades. Imagina as sensatas loucas, né? Então. Que é uma coisa meio que contraditória, como assim, sensatas loucas. Então. E todas são, na verdade. Maravilha. Olha, nós ficaríamos aqui dialogando com esse papo super sugestivo, mas lamentavelmente teremos que concluir esse episódio especial, uma edição muito rica, muito ressignificada de saberes, de partilha de conhecimento. E o nosso agradecimento, em especial, é para você, estudante, professor das regionais, né, da CRE Catalão, Pires do Rio, Inhuma, São Luís de Montes Belos, Posse, que estão participando conosco. Esse momento realmente foi pensado para que vocês se sintam repertoriados para trabalhar com as unidades escolares, sugestões, apontamentos, dicas de como conduzir esse processo de escrevivência, de textualidade, de resgate da oralidade, né? Quero muito agradecer a professora Rodriana Costa, professor Gismair, nosso parceiro aqui do Ciranda, por participarem conosco e por nos ajudarem a entender melhor essa escrita, porque muitas vezes o professor se sente ali deslocado e a nossa intenção é que esse material ele possa ser utilizado também em sala de aula, né? Que esse episódio ele possa figurar no planejamento dos professores e que a gente consiga, de fato, criar um espaço propício para essa escuta também, porque eu acho que é um processo onde o aprendizado acontece de forma efetiva. Então, Rodriana, muito obrigado pela sua participação, pelo seu aceite. Já havia tido outras trocas com você em uma outra oportunidade. Conhecê-la pessoalmente, saber do seu trabalho, da sua escrita, é muito importante para nós, né? Acho que Pires do Rio se sente aqui representada por uma escritora local. E as suas considerações finais, como que foi para você participar desse episódio, as suas expectativas, enfim, o seu registro final. Eu agradeço, né? Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi, né, muito gratificante falar de literatura de memória, né? Falar de Pires do Rio também, porque eu sempre vou, como se diz, puxar a sardinha, né? Então, eu, assim, deixo, né, aqui como umas considerações finais, né, para que o aluno, o professor, olhe com carinho para a cidade, né, para a sua região, para que, assim, perceba as nuances que existem ali e que a tecnologia não vai conseguir resgatar isso, porque você, de certa forma, vocês vão ser um pesquisador in loco, né? Vocês vão estar ali pesquisando, vai estar ali em contato. Então, as personalidades engraçadas, né, ou diferentes, inusitadas, que a gente encontra em uma cidade, só você vai poder fazer ali como um pesquisador de campo, né? E isso a gente não vai ter numa plataforma, né? Então, eu penso, né, eu penso que a gente tem que olhar com um olhar
direcionado para essas personalidades, para esses locais também, né? A questão dos idosos, quem veio primeiro, né? Quem veio antes de nós, o que eles têm a dizer, a contribuir. E os nossos, isso, exatamente. Então, assim, observar, eu acho que é um ponto muito importante da escrita, né? Um escritor, ele parte das observações. Ele é sempre um grande observador. Ele é um atento a todos os detalhes e associa tudo que vê a um imaginário que vem da criatividade. Esse ato criativo acontece do que eu vejo e do que eu projeto, o que poderia ser. Né? Então, é essa minha mensagem final, eu deixo para vocês, professores e alunos também, né, os estudantes, e que criem, seja autoral, seja inovador, né, a partir da sua cidade, façam daquele personagem ali, né, um mundo possível, né? Então, é isso. Né? Acho que é essa a mensagem final e agradeço novamente por estar aqui com vocês nessa manhã. Obrigada. O agradecimento é nosso, esteja certa disso. Gismair, como que foi para você participar conosco desse bate-papo, dessa conversa? Foi uma grande alegria, uma grande satisfação, correu bem melhor do que a gente esperava, né? Porque existe sempre aquela expectativa, né? Como vai ser e tal. E a professora foi brilhante, né? Uma trajetória extraordinária, sim. Uma intelectual e uma artista, porque a gente sabe que uma das definições clássicas de literatura é a arte da palavra, né? E ela trabalha em duas frentes, que é a da linguagem, né? O instrumental, pesquisar a linguagem em si, e depois trabalhar isso artisticamente via literatura, né? Então, parabéns, professora, pela sua trajetória e reforço os agradecimentos do Rafael e também pelo convite à nossa participação aqui. Com Obrigado. certeza. Bom, e não poderia ser diferente, o nosso agradecimento final é à Secretaria de Estado da Educação, a professora Fátima Gavioli, a nossa gerente de Arte e Educação, professora Luz Marina de Alcântara, a diretora do Centro de Estudo e Pesquisa, Ciranda da Arte, professora Elzamari Pimenta, e também o nosso reconhecimento especial ao deputado Jorge Moraes, ele que é o autor, o propositor da emenda parlamentar, que possibilitou que o projeto Escrevendo a História dos Municípios Goianos chegasse até a SEDUC. Portanto, também o nosso cumprimento especial e que se estende à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A todos vocês que nos acompanharam, espero que fiquem bem. Acompanhem conosco. Lá no site do Ciranda tem uma aba Escrevendo a História dos Municípios Goianos, todas as informações, o Fale Conosco, que é um espaço específico para que você dialogue com a comissão organizadora do projeto, para que eventuais dúvidas possam ser esclarecidas e sigamos por uma educação pública, por uma educação que valorize a literatura e, em especial, as nossas memórias. Até lá!